E eu espero que vocês continuem me amando ao final da mensagem, amém? Pergunta para a pessoa que está próxima a você: você veio de capacete? Você já sabe, né? Quando eu falo isso, é porque vai ser pedrada. Mas vai ser pedrada para o nosso crescimento, amém? Eu quero falar com você hoje sobre inimigos da prosperidade. Inimigos da prosperidade. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é prosperidade para você? O que você aprendeu sobre prosperidade até hoje? O que vem na sua mente quando nós dizemos: essa pessoa é próspera, aquela família é uma família próspera, aquele homem é um homem próspero, aquela é uma mulher próspera? O que vem na sua cabeça? Porque nós fomos doutrinados a entender prosperidade de acordo com uma ótica e o pensamento deste século. Mas hoje eu quero trazer clareza sobre prosperidade à luz da Bíblia. E prosperidade não diz respeito somente a um estilo de vida luxuoso, a estabilidade financeira, a quantidade de dinheiro acumulado que você tem numa conta bancária. A métrica do mundo talvez vai dizer que uma pessoa próspera é uma pessoa cheia de conquistas, é uma pessoa que talvez anda debaixo de uma realidade de ostentação. Talvez prosperidade para você seja uma pessoa com muitos números de seguidores nas redes sociais. Talvez prosperidade para você esteja relacionado com o nível de influência que uma pessoa carrega. E esse pensamento secular que nós fomos doutrinados, muitas vezes inconscientemente, vai nos forçar a viver uma vida se comparando, a viver uma vida em competição, a viver uma vida onde você sempre vai se sentir um derrotado por aquilo que você ainda não conquistou. Porque nós estamos correndo tanto atrás de conquistas, tanto atrás de prosperidade, de acordo com o século presente, que nós perdemos de vista o verdadeiro significado da palavra prosperidade na Bíblia. Existe um estudo, esse estudo é muito legal, saiu em 1995, cientistas, psicólogos, psicanalistas, eles fizeram um estudo e descobriram uma síndrome chamada a síndrome da medalha de prata. A síndrome da medalha de prata. E o que é isso? Eles chegaram à conclusão que é comprovado que homens e mulheres que estão em uma competição, que estão competindo em algum esporte, eles têm a probabilidade de se tornarem pessoas muito mais frustradas quando chegam em segundo lugar do que quando chegam em terceiro lugar. Vocês estão comigo aqui? As pessoas que chegam em segundo lugar, segundo esses estudos, elas estão propícias a desenvolver frustração, a desenvolver até mesmo depressão. Por quê? Porque treinaram muito para conquistar o primeiro lugar e chegaram em segundo. E aí elas não conseguem celebrar o fato de que elas estão no pódio, elas não conseguem celebrar o fato de que elas conquistaram o segundo lugar, porque elas estão sempre pensando: eu poderia ter subido no primeiro lugar, se eu tivesse me esforçado mais, se eu tivesse feito um pouco mais, se eu tivesse dormido menos, eu com certeza conseguiria conquistar o primeiro lugar. E ela não consegue celebrar a medalha de prata. Já quem chega em terceiro lugar está cheio de gratidão e alegria. Por quê? Porque quase nem subiu no pódio. Por quase nem subir no pódio, o sentimento é este: que alegria, é melhor o terceiro lugar do que nada. Então foi comprovado cientificamente essa ansiedade, essa pressa, essa luta pelo primeiro lugar. E este entendimento vai criando um vazio existencial, um sentimento de insatisfação. Alguém já se sentiu assim, insatisfeito? Parece que você não consegue encontrar alegria, parece que nada do que acontece na sua vida é motivo para te trazer
gozo, alegria, para você realmente conseguir olhar e ver a bondade, a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Nós estamos vivendo nessa era, sem você perceber, toda a sua alegria está condicionada ao quão bem-sucedido ou bem-sucedida você é diante dos olhos da sociedade, ou de acordo com um padrão que você julga ser prosperidade. Prosperidade na Bíblia não significa ser o primeiro. Prosperidade na Bíblia não significa estar sempre na frente, não significa ter sempre mais do que o próximo. Eu quero trazer essa clareza sobre o seu coração, de acordo com o significado bíblico da palavra prosperidade e da etimologia da palavra. O que prosperidade significa? Alguns sinônimos da palavra prosperidade no dicionário: crescimento, desenvolvimento, melhora, avanço, progresso. Em nenhum momento se falou de dinheiro, em nenhum momento se falou de riqueza. Então, nós temos algo na teologia que se chama a regra da primeira menção. Todas as vezes que você quiser entender o que uma palavra significa na Bíblia, o sentido original daquela palavra, você precisa procurar a primeira vez que ela foi mencionada. E a primeira vez que a palavra prosperidade foi mencionada nas Escrituras, nós encontramos em Gênesis 24:40. Vocês estão comigo aqui ainda? Amém? Gênesis 24:40, quando aparece uma primeira palavra que vai trazer o sentido de prosperidade. Ali Abraão está enviando o seu servo para procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Ele vai dar algumas recomendações para aquele servo, e olha que interessante, vamos ler o texto, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, amém? Ele me respondeu: o Senhor em cuja presença tenho andado. Olha o que Abraão ele começa dizendo: o Senhor no qual eu conheço, o Senhor que eu ando com ele, enviará o seu anjo com você e fará com que sua viagem seja bem-sucedida. A palavra bem-sucedida aqui no original significa prosperidade. Abraão estava dizendo: o Senhor, aquele no qual eu ando ao lado dele, fará com que a sua viagem seja uma viagem próspera, para que você encontre uma esposa para o meu filho na minha parentela e na casa de meu pai. Isso é tão poderoso. Eu espero de verdade que isso entre no seu coração, porque aqui você percebe que a palavra bem-sucedido envolve uma missão. Abraão está dando uma missão para o seu servo: vá e encontre uma esposa para o meu filho Isaque. Aqui também a palavra bem-sucedido ou próspero está falando sobre proteção. Ele está dizendo: Deus enviará anjos ao seu lado e os anjos vão andar com você a todo o caminho. Preste atenção que também aqui fala sobre propósito. Você tem uma missão. Você precisa encontrar, o propósito da sua viagem é encontrar uma esposa para o meu filho. E visão, prosperidade, ter uma vida bem-sucedida, segundo a Bíblia, envolve missão, proteção, propósito, visão. E até agora eu não falei de dinheiro. A palavra em hebraico bem-sucedida é tsalash, avançar, prosperar, ter sucesso, seguir adiante com força. E eu já quero profetizar isso sobre você e a sua casa: prosperidade, shalom de Deus sobre tudo aquilo que você fizer. Isso nos mostra e nos ensina que a prosperidade bíblica, ela não é apenas financeira. O dinheiro é apenas uma parte da prosperidade, não é o todo, como nós aprendemos. A prosperidade na Bíblia, ela não se limita em riquezas materiais. Deus, Ele deseja que todos nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida: espiritual, emocional, familiar, ministerial, porque você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma missão, você tem uma vocação. E eu sempre falo isso: não importa se você nunca subir aqui para pegar um microfone na mão, isso não tem talvez absolutamente nada a ver com a sua vocação.
O porquê que eu estou aqui pregando? Porque essa é a minha vocação. Mas você pode ser, por exemplo, você pode ser luz e refletir a glória de Deus lá no seu trabalho, no seu consultório, sendo um advogado, um médico, um professor, um sapateiro, eu não sei. Mas você pode refletir a beleza de Deus aonde você estiver plantado. E isso é prosperidade. É quando você está debaixo da missão, visão e propósito que Deus tem para a sua vida. Vocês estão comigo? Salmos, de número 1, do 1 ao 3, nós vamos ver novamente a palavra prosperidade aparecendo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Tudo que ele faz prospera. Então aqui nós já entendemos que ser próspero não tem absolutamente nada a ver com ter uma vida luxuosa, com ter uma vida de ostentação, ou ter uma vida onde você tem muito dinheiro acumulado. Mas prosperidade é sobre ter Deus no coração e viver em harmonia com a vontade de Deus. É viver em harmonia, andando no caminho que Deus tem para a sua história, junto com as pessoas que Deus colocou ao seu lado para cumprir o seu chamado. A família, a sua família, é a estrutura mais sagrada que Deus colocou ao seu lado. E por que a urgência de você olhar para você em primeiro lugar e para a sua família? Porque construir uma vida próspera vai exigir muito trabalho. Você não constrói uma vida próspera de um dia para o outro. Exige disposição, exige força, exige renúncia. Vai exigir com que você trave uma batalha contra os inimigos da prosperidade. Existem inimigos, correntes, existem forças que te afastam de viver uma vida próspera. Existem coisas na sua vida que talvez você não está prestando atenção, são pontos cegos que você talvez não conseguiu até hoje identificar, que te afastam de viver uma vida próspera em todos os aspectos. Na sua família, como pai, como esposo, como até mesmo um empresário, ou como um funcionário. Porque quando nós estamos em harmonia, tudo flui. Tudo começa a fluir, desde o seu casamento até a sua vida financeira. É assim que nós somos chamados para andar. E existem muitos inimigos da prosperidade. Hoje eu vou falar apenas de 3, mas como nós estamos no ano da provisão, essa vai ser uma mensagem que eu vou pregar durante o ano todo. É uma série. Nós não vamos continuar ela na próxima vez, mas quando eu voltar nela, você vai lembrar que são os inimigos da prosperidade. Vou falar de 3 apenas hoje, porque uma vida próspera, ela não é construída de um dia para o outro. E eu quero falar isso com muito amor. Tudo que eu vou falar com você nessa manhã é com muito amor. Aqui está a urgência de nós passarmos a cuidar menos da vida dos outros e começar a cuidar da nossa vida e da nossa família. Porque enquanto você talvez esteja cuidando tanto da vida do próximo, julgando tanto a prosperidade do próximo, você cada vez mais se afasta da prosperidade que foi reservada para você. Amém ou não amém? Construir uma vida próspera vai além de conquistar o pão de cada dia. E talvez nós aprendemos que prosperidade é essa ansiedade de conquistar uma vida financeira estável. E aí, trabalhando a vida inteira, se esforçando a vida inteira, você deixou com que a sua família, com que talvez aquilo que era prioridade, fosse morrendo. Existem famílias que estão com soro no braço, mas o dinheiro está chegando, a conta está cheia, mas o casamento está acabando. Os filhos nunca se assentaram à mesa com os pais, nunca tomaram um café da manhã juntos, mas a conta está aumentando. Você comprou a tua casa,
Que bom que você comprou a tua casa própria, mas nenhum sucesso financeiro vai de nenhuma maneira justificar um fracasso familiar. Isso que nós precisamos entender, porque nessa ansiedade nós podemos nos tornar ricos, mas nunca prósperos. Tem muita gente rica que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro, que tudo que tem é um bom carro, que tudo que tem são roupas de marcas. Esse não é o símbolo de prosperidade na palavra de Deus. E o primeiro inimigo que eu quero falar com vocês nessa manhã, que nos afasta de ter uma vida próspera, é a inveja. Repete comigo, irmão: inveja. A inveja é inimiga da prosperidade. Inveja é um assunto difícil de você tocar, porque todos nós, sem nenhuma exceção nesse auditório, já sentimos inveja. Ai, pastor, pelo amor de Deus, eu não, imagina, jamais. Então, vamos ver aqui, através da palavra de Deus, se não. Talvez, irmão, durante essa palavra, você vai pensar bem que aquela pessoa tinha que estar aqui para estar ouvindo isso hoje. E eu quero incentivar você a entender que se a pessoa não está aqui é porque Deus não queria falar com ela. Ela queria falar comigo e com você nessa manhã, amém? Então é para você, é para mim, não é para a pessoa que fica te stalkeando no Instagram. O que significa inveja no dicionário? Desprazer causado pela felicidade e pelo progresso de outra pessoa. Ter inveja da prosperidade de alguém, sentimento de cobiça da felicidade. Olha como que isso é maligno. Sentimento de cobiça da superioridade do próximo. Ter inveja de alguém é ter a sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. A inveja é um dos pecados que mais destroem identidades, famílias, casamentos, amizades. A inveja, ela é uma praga. E se você identificar isso no teu coração hoje, você precisa, diante do Espírito Santo, deixar isso aqui nessa manhã. A inveja, para vocês entenderem qual que é a origem e a raiz, ela começa no coração do próprio Satanás. O próprio Satanás, ao sentir inveja de Deus, ele é lançado fora do reino de Deus. E a pessoa invejosa, ela nunca vai embora sozinha, ela sempre leva alguém com ela. Na própria Bíblia nós vemos que Satanás foi lançado para fora com a terça parte dos anjos, porque a pessoa invejosa, geralmente ela exerce influência, ela exerce um certo tipo de domínio sobre a mente de pessoas que não estão preparadas, que não são pessoas que estão atentas ao ambiente. A inveja, ela está presente na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você ler as histórias e as narrativas bíblicas, você vai encontrar a inveja em vários aspectos. Mas antes, eu quero ler com você o que Salomão, o sábio, disse sobre inveja. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja causa doenças. Já está comprovado cientificamente que a pessoa invejosa, ela tem a probabilidade de desenvolver câncer, tumores, pedras. Irmão, há milhares de anos atrás, o sábio Salomão já está dizendo: a inveja apodrece os ossos. Olha o que Tiago diz em 3,16. Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Não existe um ambiente aonde esteja um invejoso inserido nela, ou uma invejosa, que não vai arrumar uma confusão, que não vai fazer um comentário maldoso,
que não vai fazer um comentário sem antes pensar nas consequências. 1 Pedro 2:1, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. O primeiro homicídio na Bíblia começou por conta de inveja. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Vocês estão comigo? Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel, o seu irmão, também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Aqui você já vê a diferença da entrega, a diferença da oferta. São dois irmãos, Caim e Abel. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta dele. Ou seja, provavelmente Caim entregou aquilo que foi mais rápido, aquilo que estava ali de maneira mais rápida, simples, apenas por entregar. E Abel, ele envolveu um sacrifício, ele envolveu um cuidado. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Você nunca vai ver uma pessoa invejosa alegre. Está na cara da pessoa, amarga, azeda, cara assim, fechada. E aqui aconteceu a mesma coisa. Como a Bíblia é poderosa, irmão. Agora, olha o que acontece quando essa inveja não é trabalhada. Porque Caim, nasceu no coração de Caim naquele dia o sentimento de inveja, e aquele sentimento foi alimentado. Ele comparou o cuidado de Deus com Abel com ele. E no versículo 8 de Gênesis 4, olha o que acontece. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo, vamos dar uma volta. Claro, nós somos irmãos, por que eu não posso confiar em você? Se eu sou o teu irmão, vamos junto. Eles foram para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. E aí você pode olhar para mim e falar assim: tá, pastor, mas o que isso tem a ver com os nossos dias presentes? A verdade, querido, é que quando a inveja não é tratada no nosso coração, ela nos torna em uma pessoa homicida. Porque primeiro você mata a pessoa no seu coração, e depois você mata a reputação dessa pessoa. Você começa a falar dessa pessoa sem travas na língua, fala sem responsabilidade, deixa com que a inveja que nasceu no seu coração inflame não apenas o seu coração, mas as pessoas que estão próximas a você. O invejoso, ele não consegue guardar um comentário para ele. Ele precisa de alguém para alimentar o ego dele e para ouvir as suas murmúrias. O invejoso, ele destrói a reputação, e a Bíblia é repleta de cenários e episódios de inveja. Por exemplo, José e seus irmãos, porque José tinha uma roupa bonita, porque José ganhou uma túnica do seu pai com várias cores, os irmãos passaram a odiar José. E engraçado que muitos episódios de inveja na Bíblia estão seguidos de tentativa de homicídio. O que os irmãos de José fizeram com José? Tentaram matar, tentaram calá-lo. Nós vemos ali Saul e Davi, uma perseguição ferrenha. Tudo porque Davi tinha a bênção de Deus, tudo porque Davi andava debaixo de prosperidade. Saul era o rei, estava com a coroa na cabeça, mas estava preocupado com o menino do campo. E durante a narrativa bíblica, nós vemos Saul tentando matar Davi, Caim e Abel, como nós acabamos de ler aqui, e também no Novo Testamento, os fariseus e Jesus. Os fariseus odiavam aquilo que Jesus carregava. Os fariseus observavam a maneira que Jesus falava, a maneira que Jesus andava, com quem Jesus andava, quem estava próximo de Jesus. E a narrativa bíblica de Mateus a João mostra o ódio
dos fariseus com Jesus. Quando Jesus fazia um milagre, os fariseus vinham de canto, porque é assim, o invejoso ele tem um grupo, ele tem um grupinho que ele se junta. Às vezes é no WhatsApp, às vezes é no Instagram, às vezes é dentro da igreja, às vezes é no trabalho, é o grupinho. Ele se junta e começa, xilap, xilap, xilap. E vai, meu irmão, a língua que não chicote. E ali eles falavam assim, Jesus está fazendo milagre pelo poder de Satanás. Ele está fazendo milagre pelo poder dos demônios. E aí, a ira, a inveja foi crescendo, até matarem Jesus. Nos nossos dias não é diferente. Nós fomos doutrinados a encarar a inveja como algo normal. Desde a sua infância, desde a minha infância, a mídia, o conteúdo no qual foi apresentado para nós desde a escola, nos inseriu num contexto onde inveja faz parte de um crescimento, faz parte da vida cotidiana. Nas novelas, por exemplo, irmão, quem nunca torceu para uma Cascavel na novela? Ou pegou um carinho por um personagem invejoso numa novela? Ainda mais a cultura brasileira, né? Lembra daquela novela que tinha a Nazaré? Maluca, doida. Até hoje tem memes sobre a Nazaré. Ela era terrível, mas a gente gostava de ver o que ela ia fazer. Doutrinando. O nosso cérebro vai fazendo. É a ideia do século, você olhar para aquilo que é absurdo e pensar que é normal. Vai adormecendo você. Nos desenhos. Quantos desenhos não marcaram a nossa infância? Tom e Jerry, por exemplo. Você via ali um gato com inveja do rato. Pica-pau, nem se fale. Né? Os filmes da Disney, o Chaves, os filmes da Disney é interessante porque nos filmes da Disney sempre vai ter o quê? Uma rainha que tem inveja da beleza da princesa. E o que está no coração da rainha? A rainha não quer somente a beleza da princesa, ela quer que a princesa perca a beleza dela. Porque inveja é isso. Não é apenas você querer o que o seu irmão tem, mas inconscientemente é você querer que ele perca aquilo que ele está usufruindo. Isso é muito sério. A inveja maquiada nas redes sociais. Você roda o seu feed, ali é um convite para inveja, é um convite para comparação. Qual é o sentimento? Eu quero te fazer essa pergunta, eu quero que você reflita. Qual é o sentimento que vem no seu coração quando você está aqui no alto inverno, menos 15, duro, não conseguindo sair para comer num restaurante, e você abre o seu celular e vê ali talvez um influenciador que você segue, lá no Nordeste do Brasil, lá nas dunas, comendo um camarão com limão assim, ó, com alhozinho frito, numa praia com um azul maravilhoso. Qual é o sentimento que vem no seu coração? Eu vou piorar um pouquinho para você. E se essa pessoa for o teu irmão da igreja que está passando janeiro no Brasil? Porque uma coisa é alguém que você não conhece, outra coisa é a pessoa que está do seu lado, é a pessoa que trabalha com você, é a pessoa que vai na mesma igreja que você. Porque a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos não é se eu estou preparado para receber a minha residência permanente, é se eu estou preparado para ver o meu irmão recebendo a residência permanente dele. Essa é a pergunta que tem que estar no nosso coração. É que não é se eu conseguir comprar um carro novo em 2024, é que se eu consigo me alegrar com o carro novo que o meu irmão conquistou em 2024. O nosso coração ele é exposto a partir da vitória do próximo. Inveja no trabalho, inveja de um determinado cargo, uma promoção que talvez você pensava que era para você, um aumento que não chegou para você, mas chegou para o seu próximo. O negócio está ficando estreito, sim ou não, irmãos? Dentro da igreja, inveja por conta de cargo, inveja por conta de liderança. Aqui, eu falo isso com propriedade. Graças a Deus, na nossa liderança, nós temos uma liderança saudável,
Porque eu e a Larissa viemos de ambientes e experiências muito ruins com a igreja. Então nós prezamos por uma liderança saudável. Mas nós sabemos que dentro de igreja, às vezes as pessoas se degladiam por conta de cargo, para se aparecer, para se amostrar. No trabalho é a mesma coisa. Nós precisamos entender que a inveja, ela é um mal do nosso século. E por mais difícil que seja, querido, sabe por que a prosperidade na vida do próximo incomoda tanto a gente? Porque a prosperidade do próximo acusa a minha procrastinação. O sucesso do próximo acusa em mim, na minha vida, a minha procrastinação. A procrastinação de não cuidar da minha própria vida. A procrastinação, por exemplo, em não aprender a multiplicar as minhas finanças. A procrastinação de não cuidar do meu casamento. Tem gente que inveja o fato de você ser feliz com seu esposo, de você ser feliz com a sua esposa. Tem gente que inveja o fato de você ser pai. Tem gente que inveja o fato de uma mulher ficar grávida. Tem gente que inveja o fato de você estar aqui no exterior. Tem gente que tem raiva da maneira como você fala, da maneira como você veste o seu cabelo, da roupa que você veste, da roupa que você usa. A inveja, ela é uma doença. Pensa comigo, na última pregação eu falei sobre o Antônio e o... Quem lembra? João. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho com vocês. Está aqui Antônio e está aqui João, para você entender como a inveja é uma loucura. A inveja é uma loucura. A gente precisa trabalhar isso no nosso coração. Então está aqui o Antônio, Toinho e o João. Antônio ganha $5.000 por mês. João ganha $5.000 por mês. Os dois ganham a mesma quantidade, sim ou não? Só que, vamos olhar para a vida do Antônio. Antônio é uma pessoa que não passa o dia inteiro nas redes sociais. Antônio é uma pessoa que tirou tempo na sua vida para aprender a investir o dinheiro dele. Antônio é uma pessoa que, por exemplo, vem em treinamentos de crescimento financeiro, de crescimento, estudou o porquê que ele tinha alguns padrões de comportamento. O Antônio, ele é uma pessoa que nem é uma pessoa tão extraordinária, mas ele é muito esforçado. Ele é muito esforçado. Ao invés de, por exemplo, ficar assistindo uma série, ele abre um livro para ler. Ele se esforça, ele busca conhecimento, ele cuida da vida dele, ele ganha $5.000. Ele aprendeu como multiplicar o seu dinheiro. Antônio, ele não vive num estilo de vida maior do que ele pode sustentar. Ele não tem um carro mais caro para mostrar para as pessoas que ele está dirigindo um carro bom. Ele não usa roupas que ele não pode pagar por elas. Esse é o Antônio. Ele vive num estilo de vida que ele pode sustentar. Agora vamos pegar aqui o João. José. É José ou João? João. É tudo com J, irmão, vocês já entenderam. Vamos pegar aqui o João. O João ganha $5.000 por mês. Mas o João passa o dia inteiro rolando o feed do Instagram. O João nunca abriu a Bíblia para poder para pegar um ensinamento bíblico de Provérbios. João nunca fez um curso de finanças. João não sabe o que entra, não sabe o que sai da sua conta. João, ele é uma pessoa desinteressada. Quando chama ele para um treinamento, ele dá risada e fala assim: isso aí é tudo papo de coach, eu não quero saber disso aí não, eu não preciso disso. Esse é João. E ainda ele compra um pet que o custa $300 por mês. Ele vive numa vida que ele não pode sustentar. E aí o João olha para Antônio e fala: só pode estar roubando. Olha lá, como que anda com esse carro? Como que veste essa roupa? Como que vai viajar para tal lugar? Como que faz isso? Irmãos, a excelência na vida do próximo acusa a nossa falta. Por quê? Porque diminuindo o próximo, você encontra alívio na sua mediocridade. Vocês estão comigo aqui? Difícil a palavra. É difícil, mas é uma realidade. Existem cenários onde a pessoa está invejando a vida do outro, e isso é uma loucura, porque você não sabe o preço das sementes que foram lançadas durante o caminho. Você só julga a colheita, mas você não viu a trajetória inteira.
Então, você precisa entender que a verdade sobre a inveja é que ela é um problema de identidade e de propósito. Por quê? Porque você está querendo viver uma vida que não foi feita para você. Você tenta se enxergar na vida do próximo, e Deus tem uma história para você desenvolver, para você crescer, para você avançar. Enquanto você tenta se encaixar na vida do outro, você vai perdendo tempo de encontrar a verdadeira prosperidade. Ou seja, a inveja é um problema de olhos. Os seus olhos estão fixos no lugar errado. Passe a olhar para a sua vida. A inveja, ela é um veículo. Uma vez que você entra nela, você anda num carro chamado comparação. Você está sempre se comparando. Você entra numa estrada chamada cobiça. E cobiça é pecado. E você despenca no precipício da inveja. Irmão, se você tem esse problema, se você consegue tirar tempo para falar do carro, do trabalho, da roupa, do tênis de outra pessoa, você tem problema de inveja. Isso não é normal. E se não disseram para você, eu falo com muito amor no meu coração, como um pastor para você nessa manhã. Isso é inveja, e as pessoas percebem. O invejoso, ele é identificado pela fala. A fofoca e a calúnia, elas vão ser sempre irmãs da inveja. Você nunca vai ver alguém próspero, alguém curado, perdendo tempo para falar da vida do próximo, perdendo tempo para questionar a vida do próximo. Você não vê gente que está avançando, crescendo, prosperando, multiplicando, não tem tempo para ficar preocupado com o carro que o irmão está dirigindo, ou para ficar ali na rede social passando e ali alimentando no seu coração sentimentos que só estão te adoecendo. É difícil de encarar, mas nós temos que encarar essa realidade. Preocupação excessiva com a vida do próximo se chama inveja. Cuide da sua vida. A inveja, ela é pecado. A inveja, ela te atrasa. A inveja é inimiga da prosperidade. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você já percebeu que é muito mais fácil chorar com quem está chorando, irmão? É muito mais fácil chorar com quem está chorando. Mas e sorrir com quem está sorrindo? E se alegrar com quem está crescendo? E aplaudir quem está crescendo? A Bíblia nos ensina o comportamento completo. Se alegre com quem se alegra. Chore com os que chorem, com os que estão chorando. Este é o ensinamento completo. Olha para 5 pessoas aí próximas a você. Fala para elas assim: em 2025... eu vou me alegrar com o seu crescimento, com a sua vitória. Amém? Vou tirar a blusa porque o próximo ponto é mais quente ainda. 3 efeitos da inveja sobre a sua vida. Ainda nesse tópico, a inveja, ela te impede de ser feliz e satisfeito com aquilo que você tem. Você para de ser uma pessoa grata. Você já agradeceu por aquilo que você tem, irmão? Olha, o carro não pode ser o melhor, mas você tem um carro, amém? O carro pode ser o carro que não é o carro dos seus sonhos, mas está aí, Deus te deu. Você vai alcançar, você vai prosperar. A inveja, ela te impede de ser satisfeito com quem você é. Você está sempre olhando para o próximo. Você está querendo um dom que Deus não te deu. Você está querendo algo que não é seu. Encontre alegria naquilo que Deus te entregou. E a inveja, ela te mantém refém do sentimento de inferioridade. É um pecado difícil de confessar porque é feio. É feio. As pessoas têm facilidade de dizer assim: eu sou orgulhoso. Mas você vê que tem pessoas que têm a dificuldade de dizer assim: não, eu sou invejoso. É feio socialmente, até fora aqui da igreja, do ambiente religioso, é feio você assumir que tem inveja. Quando você olha para o próximo e você fala com Deus,
Poxa Deus, eu também sou teu filho, né? Eu também mereço. Você precisa entender se por trás desse sentimento ou dessa oração não está o fato de que você está escondendo um coração amargurado, ressentido e um coração invejoso. Repita assim comigo: a inveja mata. O segundo inimigo da prosperidade é a preguiça. Preguiça é inimigo de uma vida próspera. Você não vai ver alguém prosperando e alguém sendo preguiçoso no mesmo tempo. Preguicinha é gostosa, né, irmão? Fala sério. Quem não ama, né, de vez em quando a preguicinha? Só que existe uma diferença entre você estar cansado e você ser um preguiçoso, tá? Vamos ver o significado de preguiça: aversão ao trabalho, pouca disposição para trabalhar, lentidão em fazer qualquer coisa, morosidade, estado de moleza, falta de vigor físico, prostração, é alguém que anda assim, ó, prostrado, arrastado, falta de empenho na realização de alguma coisa, desleixo, faz de qualquer jeito, entrega qualquer coisa. No hebraico, nós vamos ver aqui o que a Bíblia vai dizer sobre preguiça. Provérbios 6, 9 ao 11. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Olha o que Salomão está, olha a pergunta que Salomão está fazendo para a pessoa preguiçosa. Até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Preguiça. A preguiça gera sofrimento. Provérbios 10, 4 ao 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Agora, vamos falar de dinheiro? Vamos falar de riqueza financeira? Irmão, riqueza financeira é fruto de trabalho. Tem que trabalhar. Tem que levantar cedo. Tem que doer as costas às vezes. Tem que doer a cabeça. Trabalho. Isso aqui, olha o que Salomão está dizendo. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa, a colheita, é filho que causa vergonha. Nós estamos passando por um momento muito complexo no Canadá e até mesmo mundialmente. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é que o reflexo da crise que você está vivendo financeira, será que não foi o desleixo com as suas finanças quando tudo estava bem? Porque a maneira como você administra o seu dinheiro vai definir como você vai atravessar a crise. Está na Bíblia? Está aqui. Antônio leu. Antônio estudou. A maneira como você aplica o seu dinheiro no momento da crise pode te salvar. E aí é loucura você ver alguém na crise bem, você mal, porque você não administrou as suas finanças da maneira que você deveria ter administrado. O cartão de crédito está estourado, você gasta mais do que você pode, você compra o que você não deveria. E agora as consequências chegaram. Chega, para todos nós, chega. A sua atitude, ela vai sempre determinar a sua altitude. Por isso que Salomão está dizendo, de acordo com como você se comporta, o preguiçoso, ele está sempre nesse lugar, aonde ele não consegue crescer, aonde ele tem preguiça de fazer um curso, de aprender, de estudar. Irmão, não tem, sabe, loteria, jogo do bicho, bingo. Tem que estudar, você tem que buscar um caminho de crescimento. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que se esforçar. Abre a mentalidade. Já começa com o fato de que você fala assim: eu não consigo aprender o inglês. Aprende o básico. O básico, porque enquanto você não aprende, você sempre é escravo dos outros. Você já está se colocando numa posição de escravo. Para fazer uma ligação você precisa de alguém. Para ir no médico você precisa de alguém. Agora com o chat GPT, quero dar uma dica para você. Vai com o chat GPT, escreve tudo, mostra para a pessoa. É uma bênção. Você pode usar. Amém? Mas isso também não te afasta de não estudar.
Vocês estão me amando ainda, em nome de Jesus? Jesus. Deus nunca chama um preguiçoso para construir algo grandioso. Deus não conta com gente preguiçosa. Não adianta. Você vai ver na Bíblia que construir algo grandioso vai exigir esforço. Para você ter um casamento feliz, irmão, que por sinal hoje estou fazendo 12 anos com a mulher mais linda do mundo. Te amo, razão do meu viver. Ter um casamento feliz exige esforço. Aprenda a dialogar com a sua esposa. Eu tenho preguiça de conversar. Eu não quero conversar, eu não quero ter DM, que chama? DM. Eu não quero ter DR. Conversas difíceis, você não conversa. Construir um casamento próspero exige que você se esforce. E você tem preguiça de investir no seu próprio casamento. Eu não estou falando de brigar, eu estou falando de dialogar. Preguiça, ela vai te afastando da prosperidade, ela não deixa com que você saia do lugar. Ela vai fazendo com que a sua vida se atrase. Você quer construir um casamento, um relacionamento com os filhos saudável? Aprenda a dialogar com as pessoas que estão dentro da sua casa. Aprenda a planejar. Posso falar algo com muito amor? Um casal preguiçoso não prospera. Não, pastor, mas nós estamos trabalhando que nem uns cavalos. Mas vocês se alinham? Tem alinhamento? Você sabe para onde que vocês estão indo? Porque um está indo para a direita, outro está indo para a esquerda. E aí vocês ficam que nem o povo de Israel, andando em círculo. Não sai do lugar, não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque não planeja. O casal que não sabe quanto que entra, quanto que sai, não tem um controle financeiro, não tem uma planilha, não conversa. A mulher vai lá e usa o cartão de crédito, depois o homem fica sabendo 3 dias depois. Como vai prosperar dessa maneira? Não tem alinhamento, não tem conversa. Você precisa conversar com o seu cônjuge. Se vocês querem viver uma vida próspera, conversem com seus filhos. Tenha diálogo com seus filhos. Que preguiça, ter que lidar com adolescente é uma preguiça que você não tem. Irmão, é esforço. Tem que ter esforço. Tem uma história que diz que o João estava deitado numa rede. Vocês dão risada, tá? Para me ajudar. Eu vou tentar contar uma história. O João estava deitado numa rede, estava relaxando, Tiagão. Estava de boa. E aí ele começa a gritar para o filho dele: Ô Joãozinho, tem remédio de cobra aí? Aí o Joãozinho falou assim: ué, pai, o que aconteceu? O senhor foi mordido por cobra? Não, é que ela está vindo logo ali, ó. Mas eu vou trazer o sentido da história. Sabe por que eu contei essa história? Porque o preguiçoso, ele está sempre vendo o perigo e não faz nada. É aquele fio descascando na sua casa, irmão, que você não arruma. É aquela luz que a sua esposa está pedindo já há meses para você trocar e você não troca. É o óleo, é o pneu do carro que está careca. Você está quase botando a tua família num acidente e você não troca. O carro liga, ele nem faz barulho de motor, ele grita: socorro! E você não age. É aquele documento que você precisa tirar. É aquela organização que você precisa fazer com as suas taxas. Preguiça de lidar com assuntos. Preguiça de ter que lidar com problemas. Não querer lidar com os problemas que nos cercam também é preguiça. Já falei aqui. O que está aberto na sua vida que precisa ser resolvido, que você está adiando? Você está adiando a sua prosperidade. Resolve. É preguiça. Não, depois eu vejo. Não, semana que vem eu vou. Não, deixa para depois. E você vai se afastando da prosperidade. Irmão, tem gente agora, tem jovens que tem preguiça de namorar. Pasmem. Tem jovens que tem preguiça de namorar. Muito mais se já se frustrou dentro de um relacionamento. Meu Deus, que preguiça. Entrar num relacionamento. E aí ter que conhecer a pessoa de novo. E aí não sei o que. Irmão, preguiça. E o tempo está passando. Preguiça de tomar banho em nome de Jesus. Esse espírito de cascão sai da sua vida.
anda com o cabelo sujo, unha suja, dente sujo. Irmão, preguiça de passar fio dental. Coitada da esposa, do esposo. E se você é solteiro, você tem que entender o game, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Preguiça. Preguiça de sair da cama. A nossa geração, já existe um estudo que essa geração Z, não vou nem falar da millennials, desculpa, mas a geração Z tem preguiça de sair da cama, muito mais arrumar a cama. Imagina arrumar a cama antes de sair de casa. Tem gente que vai viajar e tem preguiça de arrumar as malas. Você está indo desfrutar, você está indo descansar e você está com preguiça de arrumar as malas. Não é uma loucura, irmão? Olha como a preguiça ela vai pegando a gente devagarzinho, sem a gente perceber. E vamos entrar aqui no lado espiritual, porque a sua preguiça te torna um cristão fraco, um cristão vulnerável a qualquer obra do inimigo na sua vida. O cristão que não lê a Bíblia, isso é preguiça. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de fazer um devocional. Você não consegue parar 10 minutos do seu dia para falar com Deus. Isso é muito grave. Eu espero que o Espírito Santo traga clareza para nós. Isso é muito grave. Irmão, olha, eu vou falar isso com muito amor, como um pastor para vocês. Como um pastor. Às vezes, você vem no culto uma vez na semana, no domingo, e está tudo bem, mas você ainda consegue chegar atrasado. Uma vez por semana. 2 horas aqui dentro para ouvir a palavra. Eu quero criar um cenário com você, para que você entenda a seriedade do que eu estou dizendo. Se você recebesse um e-mail de uma resposta que você estava esperando, do seu PR, para aqueles que não têm, para aqueles que já têm o PR, imagina algo que você está esperando. E você recebesse um e-mail que às 10h30 às 9h30 você precisaria estar presente para receber a sua carta de residente permanente. E que no mínimo você tinha que chegar às 9h20. Eu duvido que você não chegaria. Nós perdemos a percepção daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. E eu quero falar com muito amor, você não está fazendo um favor para nós em vir para a igreja. Esse é um favor para você mesmo. Porque você, longe de Deus, você vai sofrer muito. É a sua responsabilidade. Se você vai entregar um dia da semana, faz com amor, irmão. Faz com zelo. Chega cedo. Porque tem pessoas que chegam aqui às 7 da manhã para te servir. Com amor. É uma palavra pastoral. Entrega com zelo. Se eu vou entregar um dia da semana, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou chegar mais cedo, eu vou estar no primeiro louvor, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou falar com Deus, porque eu só vou vir domingo que vem. Mas é preguiça. Eu não estou falando de imprevisto, porque imprevistos acontecem. Amém? Eu estou falando de costume. Tem pessoas que têm o costume. Eu vou chegar no terceiro louvor. É costume. É preguiça. É desleixo. Eu falo isso com muito amor. Porque uma igreja preguiçosa não avança. Uma igreja preguiçosa, ela não cresce. Uma igreja que não se desafia. Fazer tudo o que nós estamos fazendo aqui, irmão, tem que ter força, tem que ter esforço, tem que ter disposição, tem que ter coragem, tem que ir para cima. Olha, eu converso com algumas pessoas que eu falo assim, graças a Deus que eu não sou tua ovelha. Porque, deixa para lá, para que isso? Não sei o que. Vão para cima! Coragem, para de preguiça. Arruma um problema para a tua cabeça. É assim que a gente cresce. É assim que a gente avança. É muito mais fácil não se envolver. É muito mais fácil não se desafiar. É muito mais fácil não fazer. Porque a zona de conforto, ela é o habitat do preguiçoso. Eu oro para que Deus renove as nossas forças, amém? Para que Deus traga zelo sobre o nosso coração, de que isso aqui não é um culto feito para mim e para você. Isso é um culto feito para Deus. Eu não estou aqui pregando apenas para vocês, eu estou transmitindo aquilo que Deus falou comigo. Esse é um ambiente que você tem que vir no domingo para entregar a Deus a sua adoração, a sua canção, a sua oferta, o seu dízimo, a sua alegria, o seu abraço. Nós estamos vindo aqui por Ele. Não é por mim, não é por nós, é por Ele. Amém? E por último, inimigo da prosperidade. Vocês estão me amando ainda? Amém? O medo. O medo é inimigo
da prosperidade. O que é medo? Estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo real ou imaginário. A sombra é de um pássaro. O diabo faz você ver um dinossauro. O diabo, ele amplia, ele aumenta, ele te intimida para que você não saia do lugar. Eu gosto dessa frase: o diabo, ele é o maior ilusionista que existe, porque ele vai fazer você ter medo, ele vai te prender. Quantas pessoas eu não conhecia aqui nesse país? Eu estou aqui há quase 15 anos, conversei com pessoas lá atrás, falei assim: cara, vamos para cima, vamos empreender, vamos abrir um negócio, vamos. Hoje eu vejo grandes empresários que eu conheci lá atrás, que avançaram, cresceram, mas eu também conheço muitas pessoas que por medo estagnaram, pararam, porque o medo, ele te prende. 2 Timóteo 1:7, olha o que a Bíblia diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. 2 améns. Deus não te deu poder, Deus não te deu espírito de covardia. Existe uma coragem dentro de você que precisa ser despertada. Sabe aquela coragem que fez você sair da sua nação um dia? E agora você já se acostumou com o fato que você deixou a nação brasileira para vir para um outro lugar com uma outra língua? Esse mesmo espírito precisa te despertar novamente. Olha o conselho de Moisés a Josué. Josué está pronto para entrar numa terra onde havia uma promessa de prosperidade. Olha o que Moisés vai dizer: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e não os abandonará. Eu profetizo isso sobre a sua vida. O Senhor irá à sua frente. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos teus antepassados, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor, Josué, vai à sua frente. Não tenha medo, não desanime. O medo é uma tragédia. O medo é uma tragédia. Mateus 25:25-26. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? O medo faz você esconder aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para abençoar a vida das pessoas. Quantos não vão viver os planos de Deus por causa do medo? Quantos não vão deixar de mudar a vida da sua família por conta do medo? O que está te prendendo, irmão? O que está te segurando para trás? Qual que foi a teia que você caiu, que faz com que você olhe tudo com os olhos da derrota, do pior, do fracasso? Muitos não vão encontrar o seu verdadeiro propósito, porque tiveram medo de errar, medo do que as pessoas vão falar. Irmão, para estar aqui administrando, sendo pastor dessa igreja, eu matei a minha reputação, porque você se expõe, as pessoas falam, elas olham, elas julgam. Eu não estou nem aí com a minha reputação. Eu enterrei para Cristo. E o que Deus te chamou para fazer, que você está com medo? Muitos foram bombardeados por medos na sua infância, na sua adolescência. Esses medos precisam ser lançados diante do Senhor. Nós sofremos mais na imaginação do que na vida real. Quantos medos que você já não imaginou, cenários que você criou? Ai meu Deus, eu acho que eu estou com uma dor aqui, isso só pode ser, sei lá, irmão,
Você dá diagnósticos na sua imaginação. Quantos aviões, antes de você entrar, você não sofreu? Já está comprovado cientificamente que nós sofremos mais na imaginação daquilo que nem vai acontecer conosco. Medo. O medo, ele não deixa você viver no agora. Você está sempre se preparando para o pior. Conhece pessoas que estão sempre se preparando para o pior? Só consegue ver morte. Esse não é o espírito do nosso Deus. Grava isso no seu coração. Medo é fé no Deus errado. Medo é fé no Deus errado. Porque você tem que ter fé que aquilo não vai acontecer, ou que aquilo vai acontecer de mal para você. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, de cuidado, de proteção. É um Deus que derrama prosperidade completa, o shalom completo sobre a nossa casa. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Isaías 41:10. Olha o que Deus diz para o povo de Israel: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Sabe a primeira vez? Vamos pela regra da primeira menção. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é quando Adão está escondido de Deus. É a primeira vez que nós vemos a palavra medo na Bíblia. Adão fugindo do lugar onde ele não deveria ter saído. Adão vestido com uma roupa que a mulher dele costurou para ele. Adão com medo de Deus. Eu não sei qual tem sido o medo que tem te perturbado, mas é um inimigo da sua prosperidade. O medo vai fazer você se esconder. O medo vai fazer você fugir, porque é mais fácil não lidar com esses problemas que nós falamos hoje. Deixa como está, irmão. Só vive. Mas você tem a oportunidade de fazer o seu ano de 2025 ser o melhor ano da sua história. Como que o meu ano se torna melhor, pastor? Eu me tornando uma pessoa melhor. Eu mudando a minha visão. Eu olhando com a Bíblia, porque a Bíblia, ela é o bisturi que faz transplante de coração nos homens. Deixa a Bíblia te mostrar quem você verdadeiramente é. Eu sou invejoso, eu sou invejoso, eu tenho medo, é verdade, eu tenho medo. Eu preciso confessar, eu preciso assumir. Eu sou preguiçoso, mas eu quero mudar. Porque o problema é você querer continuar da mesma maneira. Na Bíblia, em todos os momentos onde imperadores, reinos, perseguidores tentavam intimidar o povo de Deus crescia. Eu quero profetizar sobre a sua vida que tudo aquilo que tem sido lançado sobre a sua mente para te deixar com medo, para te intimidar, vai fazer com que você avance. Levanta a sua cabeça hoje, se posiciona como um filho de Deus, porque o medo está te afastando de viver uma vida próspera. Por último, você pode ter escutado essa palavra e falar para mim: nada do que você falou tocou no meu coração hoje. Então eu quero dizer para você que é impossível você ser próspero sem Jesus no coração. Se você quer ter uma vida próspera, comece convidando Jesus para o seu coração. Irmãos, nós quebramos o conceito de prosperidade segundo esse século nessa manhã. Quantos entenderam e receberam essa palavra em nome de Jesus? Você entendeu o que é prosperidade à luz da Bíblia e o que é prosperidade à luz do nosso século? E do que vale ter muito dinheiro e ter uma vida quebrada, uma família quebrada? Do que vale ter muito dinheiro, ter corrido tanto e acabar a sua vida no inferno? Do que vale ter muito dinheiro e estar preso a vícios? Deus quer te livrar, Deus quer arrancar da sua vida, Deus quer te liberar, para você correr como nunca antes, para você viver a plenitude do Senhor. Existe muita gente milionária, e eu não estou falando de dinheiro,
mas que cuidou da família, cuidou dos filhos, deu importância para aquilo que era real, e a prosperidade foi apenas uma consequência. Uma vida próspera, ela diz respeito a uma vida plena com Deus, com o seu propósito. Eu oro para que nós possamos vencer toda a inveja. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que toda inveja caia do nosso coração, Pai. Senhor, toda palavra que foi lançada de maneira, Senhor, maldita e saiu dos nossos lábios, nós, Pai, pedimos perdão ao Senhor nessa manhã, Pai. Nos perdoe, Senhor, pela preguiça. Senhor, nos ajude, nos dê forças. Nós não queremos entregar, Pai, uma oferta como Caim, Pai, aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais fácil. Senhor, coloque em nós um coração, Pai, aonde o Senhor seja prioridade no nosso dia. Pai, nós oramos para que todo medo caia por terra da nossa vida. Medo de avançar, medo de conquistar, medo de arriscar, medo de se expor, Pai, para, Jesus, alcançar objetivos, propósitos, sonhos, no nome de Jesus. Toda voz que nos intimida, nós repreendemos nessa manhã, cancelamos no nome de Jesus.